Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, como nosso combinado, hoje nós vamos retomar a leitura da nossa atividade da aula de segunda-feira. E a professora hoje vai fazer assim, a professora vai fazer a leitura com vocês, já retomando algumas questões que provavelmente possam ter ficado em dúvida, ok? Vamos esclarecer aí todas as dúvidas. Então, na atividade de língua portuguesa, o nosso objetivo da aula qual era? Vamos lá? Então, qual era o objetivo dessa aula, né? Era localizar as informações explícitas em um texto. Então, nós íamos ler o texto e há algumas perguntas, elas estarão perguntando informações que estão explícitas no texto. Na outra, nós teremos que fazer a inferência. O que é uma inferência, né? Nós teremos que apontar qual é o sentido daquela palavra ou daquela expressão dentro do texto, ok? Então, nós vamos aqui na questão número 1, que é o texto caipora. É muito comum no Brasil, é um mito do Brasil que os índios já conheciam desde a época do descobrimento. Os índios e jesuítas o chamavam de caiçara, o protetor da caça e das matas. Seus pés voltados para trás servem para despistar os caçadores, deixando-os sempre seguir rastros falsos. Quem o vê perde totalmente o rumo e não sabe achar o caminho de volta. É impossível capturá-lo. Para atrair suas vítimas, ele às vezes chama as pessoas com gritos que imitam a voz humana. É também chamado de pai ou mãe do mato, curupira, caapora. Para os índios guaranis, ele é o demônio da floresta. Às vezes é visto montando um porco do mato. Então, de acordo com esse texto, os pés voltados para trás da caipora servem para... Deixa a professora ver se está bem a perguntinha ali aparecendo para vocês. Letra A. Os pés virados para trás servem para atrair as suas vítimas? Letra B. Para despistar os caçadores? Letra C. Para montar um porco do mato? Ou letra D. Para proteger as matas? Então, para que serve, pessoal, os pés virados para trás? Então, quem leu lá o texto com muita atenção e respondeu a letra B, acertou, ok? Então, lá no texto está falando que os pés virados para trás servem para despistar os caçadores, tá? Então, agora nós vamos para a questão número 2. O colecionador de borboletas. Deixa a professora ver se está bem lá. Isso. Era uma vez um homem que morava numa torre muito alta no meio de uma floresta, longe de qualquer outra casa. Da sua torre, em dias muito claros, ele podia avistar a cidade vizinha, cheia de casas e pessoas. Se olhasse para baixo, podia ver as copas das árvores, mas ele nunca pensava em árvores, nem em pessoas. Seu pensamento estava sempre voltado para uma só coisa: borboletas. Sempre à procura de novas espécimes, a única coisa que o interessava era apanhar a sua rede e aventurar-se no coração do bosque solitário. Então, esse texto, ele tá aqui a pergunta, a referente a esse texto é uma informação que a professora quer que vocês digam, né? Que ela estava bem explícita no texto. Onde o homem morava? Na cidade? Na fazenda? Na floresta ou no parque? Então, quem leu com muita atenção e respondeu a letra C, na floresta, acertou. Agora, a questão número 3, nós vamos ler o texto da Ana Maria Machado, palavra, palavrinhas, palavrões, tá? Deixa a professora arrumar aqui. Era uma vez uma menina que gostava muito de palavras, estava sempre querendo aprender palavras novas, prestava atenção toda vez que ouvia uma diferente. Queria reparar como é que se usava para poder o repetir depois. Para ela, todas eram interessantes, as pequenas, as médias e as grandes, as palavrinhas, as palavras e os palavrões. Só que os outros não achavam interessante e às vezes nem ela mesma entendia ou entendia os outros. Às vezes ela ouvia alguém dizer umas palavras imensas e nem conseguia repetir direito, como no dia em que o homem falou lá na rua:
Tem um paralelepípedo solto! Cuidado! Paralelepípedo. Mesmo com todo o cuidado, falando bem devagar, era difícil repetir. A língua dela se enrolava toda com um palavrão desse tamanho. Então, esse é o texto da Ana Maria Machado, né? Palavras, palavrinhas, palavrões. É um trecho do texto, né? Nesse texto, palavrão tem o sentido de... Qual é o sentido do palavrão nesse texto? É o xingamento, aquela palavra feia? Paralelepípedo é uma palavra grande ou é uma palavra diferente? Então, nesse texto, o sentido da palavra palavrão significa a letra C, né? Palavra grande. Na questão número 4, nós vamos ler o texto pulgas. As pulgas são insetos que, para se alimentar, sugam o sangue quente dos vertebrados. Sua picada provoca coceira. Há muitas espécies de pulgas. Pulga do homem, pulga do rato, pulga do cão e bicho de pé. Isso não quer dizer que a pulga de rato só ataque ratos, pois quaisquer das espécies infestam outros animais e também o homem. No trecho, quaisquer das espécies infestam outros animais e também o homem, a palavra grifada significa. Então, olha lá, grifada significa que está com o grifo, né, pessoal? Está aqui, ó, com o tracinho embaixo, grifado. A professora até deixou em negrito para destacar a palavra, tá? Então, a palavra grifada significa, né? Infestam. Significa que as pulgas pulam, elas inflamam, elas atacam ou elas assustam? Então, quem respondeu a letra C, atacam, acertou. Leia o texto abaixo e responda. Questão número 5. Quando os vilões se encontram? Estavam todos lá. Pense em qualquer um, e ele estava lá. O Capitão Gancho? Lá. A madrasta e as irmãs da Cinderela? Lá. A rainha malvada da Branca de Neve? Também. A bruxa má do Oeste? É claro que estava lá. E isso sem falar em Dick Vigarista, Fred Krueger, Coringa, Darth Vader, Mancha Negra, Lex Luthor, Cavaleiro Negro e mais algumas bruxas, uns dragões e outros monstros. Era a reunião universal dos inimigos malvados, a Ruim. Todos chegaram à meia-noite em ponto ao Salão Negro do Castelo das Assombrações. O Lobo Mau, que era o presidente da associação, tomou a palavra e disse: Caros vilões, estamos aqui reunidos por um motivo muito importante. Ninguém respeita nossos direitos. Em todos os finais de história, nós apanhamos e perdemos sempre. Basta! Precisamos lutar contra isso. Precisamos virar a mesa, certo? Então, esse texto, a parte desse texto dos Quando os Vilões se Encontram foi retirado de uma publicação da revista Nova Escola. De acordo com esse texto, o presidente da Associação dos Vilões era o Dick Vigarista, o Cavaleiro Negro, o Capitão Gancho ou o Lobo Mau. Então, essa informação estava bem explícita aqui no texto, né? Quando diz que o Lobo Mau, que era o presidente da associação, então, o presidente era o Lobo Mau. Quem respondeu a letra D? Muito bem. Quem percebeu aí que ficou com alguma dúvida ou não respondeu certo, volta lá, lê o texto de novo e sempre quando lê o texto, você presta bem atenção na pergunta. Quando você entender a pergunta, você vai saber também o que você precisa procurar no texto, ok, pessoal? Agora nós vamos rever aqui a atividade de matemática. Então, o nosso objetivo na aula de matemática hoje é localizar a movimentação de objetos ou de pessoas em mapas. Então, tem uma questão ali que a professora vê, que a professora mostrou para vocês, quando as crianças teriam que sair de um lugar para chegar ao outro. Então, isso significa movimentação. E localização, que é a primeira questão aqui, quando a professora pediu para vocês a localização do livro na estante. E identificar propriedades comuns e diferenças entre os poliedros.
e corpos redondos, né? E as planificações. Então, é aquela questão lá que a gente vai da barraca, do cubo. Então, nós vamos aí trabalhar um pouco de geometria, né? E os sólidos geométricos. Vamos lá, então? Questão número 1. Considere no desenho abaixo as posições dos livros em uma estante. Só que agora aqui a professora vai diminuir um pouquinho para vocês conseguirem enxergar o todo, tá? Então, temos aqui a nossa estante, certo? Diminuir só mais um pouquinho. Aqui a nossa estante. Então, a pergunta está aqui, ó. Considere no desenho abaixo as posições dos livros em uma estante. Você está de frente para essa estante. O livro de música é o terceiro a partir da sua. Então, primeiro passo, nós temos que localizar o livro de música. Eu já tenho uma informação aqui, né, pessoal? Que o livro de música, ele está em terceiro lugar. A partir de qual posição? A partir da minha esquerda ou da minha direita? Então, eu estou de frente para a estante, certo? A minha mão esquerda, o meu lado esquerdo é esse aqui. O meu lado direito é esse aqui. Se eu for contar do meu lado esquerdo, o livro está na terceira posição? Não, né? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu já sei que ele não está na minha esquerda. Eu vou aqui para a minha direita. Eu vou contar quantas posições? 1, 2, 3. Então, eu já sei que o livro está na terceira posição do meu lado direito, ok? E ele está em qual prateleira? Se eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho a prateleira de baixo, a do meio e a de cima. Então, eu já sei que o meu livro está no meu lado direito, na terceira posição, na prateleira do meio. Então, agora eu tenho aqui as questões. Você está de frente para a estante. O livro de música é o terceiro a partir de, né? A partir da sua. Então, ele está na terceira posição a partir da sua esquerda, na prateleira do meio? A partir da sua direita, na prateleira de cima? A partir da sua esquerda, na prateleira de cima? Ou a partir da sua direita, na prateleira do meio? Então, quem respondeu a letra D, que ele está a partir da direita, na prateleira do meio, acertou. Vamos para a questão número 2 agora. Vamos lá. É comum encontrar em acampamentos barracas com fundo e que tem a forma representada na figura abaixo. Então, geralmente, as barracas têm essa forma aqui, né, pessoal? A forma de um prisma, né? Um prisma triangular, olha lá. Qual dessas alternativas de base, aqui a base triangular, né? Porque ele tem essa base e tem essa base aqui. Então, a base deles tem a forma triangular. E as faces desse prisma aqui tem a face de um retângulo, né? Qual das alternativas representa a planificação dessa barraca? Então, eu já sei que essa barraca, ela tem duas bases na forma triangular, né? Ó, 1, 2. E ela vai ter 3 faces com base retangular. Então, agora eu tenho que ver aqui. Na letra A, eu tenho 2 bases triangular, mas eu tenho 3 faces retangular? Não tenho. Na letra B, eu tenho, olha aqui, ó, 2 faces triangular e 2 bases retangulares e triangulares e tenho 3 bases retangulares. Eu consigo montar a barraca com essa planificação? Será? Letra C. Eu tenho, olha lá, ó. Eu tenho 2 bases triangulares e tenho 3 faces retangulares. Na letra C, eu tenho uma face retangular e uma base triangular, né? E aqui eu tenho outras 2 faces retangulares. Eu consigo montar a minha barraca com qual dessas? Então, podem ver aqui que se nós imaginarmos, ou vocês podem fazer no papel esse desenho, recortar e tentar montar, mas se eu pegar a letra B, eu não vou conseguir montar, porque as 2 bases podem estar do mesmo lado?
Não, se é base, eu tenho que ter uma de cada lado. Então, a resposta correta é a letra C, né, pessoal? Para eu montar esta figura aqui, eu tenho que ter esta planificação aqui da letra C, ok? Questão número 3. A figura abaixo ilustra a localização de alguns pontos no plano. João sai do ponto X, anda 20 metros para cima, anda 20 metros para a direita, 30 metros para cima, 40 metros para a direita e 10 metros para baixo. Ao final desta caminhada, em qual desses pontos João estará? Ao final desse trajeto, ele estará em qual ponto? Será que ele estará no ponto A, B, C ou D? Então, vamos lá com a professora? O João saiu do ponto X, certo? Então, ele andou 20 metros para a sua direita, pessoal. Olha lá, 10 metros, 20 metros. Paramos aqui no 30. E ele andou 30 metros para cima. 10, 20, 30. Paramos aqui no 40, tá? E ele andou 40 metros para a direita. Então, olha lá, 10, 20, 30, 40. Então, se eu estava lá no 30 e andei 40 metros, eu parei aqui no 70. E ele andou 10 metros para baixo. Então, eu estou aqui, ó, na altura de 40 metros, no comprimento de 70. E ele vai andar 10 metros para baixo. Então, significa que ele parou no ponto A. Muito bem, quem acertou. Quem ficou com dúvida nessa questão, o que a professora vai pedir para vocês fazerem, pessoal? Para vocês fazerem essas comandas usando o lápis, tá? Não se confundam só em tentar adivinhar qual é o ponto. Faça a comanda certinha com o lápis, indo para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, que vocês vão conseguir chegar bem certinho como a professora fez. Então, a resposta correta da questão número 3 é a letra A. Ele parou no ponto A. Questão número 4. Vamos lá. Os alunos do 5º ano estão montando um cubo para fazer um dado para a aula de matemática. Eles utilizam o molde abaixo, onde os números 3 e 4 representam duas de suas faces paralelas, certo? Então, lembrando que num dado, a soma de todas as faces paralelas, elas têm que ser 7, né, pessoal? Então, a professora não está com o dado aqui agora, mas quando vocês tiverem, vocês podem até fazer o dado aí e montarem, que é uma sugestão bem legal que a professora fez. A professora até fez para conferir mesmo se ia dar certinho, se vocês iam conseguir fazer antes da professora colocar essa questão aqui para vocês. Então, quando a gente vai fazer um dado, as faces paralelas sempre tem que somar 7, tá? Senão eu não posso só fazer o dado e colocar a numeração que eu quero, senão não dá certo. Então, agora o que eu quero saber? Sabendo que no dado a soma dos números em suas faces paralelas quaisquer totaliza sempre 7, que algarismos deverão estar escritos nas faces vazias? Então, olha lá. Sabendo sempre que a face paralela somando precisa dar 7. Qual dessas questões é a certa? Então, significa que, ó, a face paralela dessa daqui vai ser essa daqui. E dessa daqui vai ser essa aqui, certo? Então, nessa primeira, se eu colocar o número 1 aqui, vamos ver a letra A. Se eu colocar o número 1 aqui, o 5 estará aqui. A soma vai dar 7? Não. Então, eu já nem continuo. Na letra B, se eu colocar o 2 aqui, vai o 6 aqui. Vai dar 7? Não, né? Então, vamos ver na letra B. Vamos ver aqui a letra B. Eu vou colocar... Deixa só a professora ver aqui. Letra C. Se eu colocar o 2 aqui, né? O 2 aqui e o 5 aqui, vai dar 7. Se eu colocar o 1 aqui e o 6 aqui, vai dar 7. Então, vamos ver aqui. Então, significa que, ó, a letra D, né?
Se eu colocar o 1 aqui e o 6 aqui, o 2 aqui e o 5 aqui. Na letra C, que a professora vai voltar aqui, então, ó, o 2 e o 1, que são as faces paralelas lá, vai dar 3. E o 5 e o 6 vai dar 11. Então, eu já vi que não vai dar, né, pessoal? Porque, ó, se eu colocar o 2 aqui e o 1 aqui, vai dar quanto? 3. O 5 aqui e o 6 não vai. Então, para concluir as faces paralelas, eu vou precisar de qual? Da letra D, né, pessoal? Letra D, número 1 aqui, número 6 aqui, número 5 aqui e número... Cadê? E número 6 aqui. Então, olha lá, ó. Só para vocês reverem, tá? Então, vai dar o 1 e o 6, o 5 e o 2. Então, qual é a resposta correta? Letra D, né? Ou melhor, o 2 e o 5, porque lembrando que todas as 2 aqui e 5 aqui, porque todas as somas de qualquer lado sempre tem que juntar 7, tá? Dos lados paralelos, né? Então, quem respondeu a letra D acertou, ok, pessoal? A professora até sugere que vocês façam no papel do gráfico, que vocês vão sempre seguindo com o lápis, que o dado, ou vocês peguem uma caixinha que já esteja pronta e vão fazendo a numeração para vocês perceberem, né, como tem que ser, ou vocês montem o dado, façam a planificação de acordo com o que está aqui, ó. Recortem e montem para vocês também entenderem, porque a matemática a gente não pode só decorar. A única coisa que a gente precisa decorar é a tabuada, mas antes de decorar nós precisamos entender. E o restante é principalmente entender a leitura e interpretação, tá? Agora, nessa questão aqui que é do desafio, a professora vai só mudar de tela, porque a professora deixou maior aqui. Então, a professora vai ler essa questão aqui para vocês. Primeiro, deixa eu ler lá no outro documento. Adriana e Paulo estavam em casa e a mãe solicitou para que fosse ao mercado comprar alguns legumes para o almoço. O mapa abaixo mostra a posição dos dois irmãos em casa. Então, a professora vai aqui. Olha lá. Então, o mapa aqui está mostrando os dois em casa. A professora quer saber de vocês qual foi o caminho que eles precisaram seguir, lembrando que, vamos voltar aqui, né? Eles iam, olha lá, das alternativas abaixo, qual representa o caminho mais rápido? Mais rápido significa o mais curto, né, pessoal? Para chegarem ao Mercado Arroio Nova Plus? Considere que mantiveram sempre o mesmo ritmo de caminhada e não pararam em nenhum local no meio do percurso. Então, nós temos aqui várias sugestões, que eles saíram de casa pela rua Vera Cruz e andaram 3 quadras, em seguida viraram à direita, andaram 4 quadras. A letra B, que saíram de casa, seguiram na rua Jacarezinho, viraram à esquerda. A letra C, então a professora sugere que para cada uma dessas questões, vocês peguem o lápis e vão seguindo, se vocês imprimiram essa atividade, ou se não, vocês ampliem o mapa no celular e vão fazendo com o dedo esses trajetos. Mas a professora vai mostrar para vocês aqui que a comanda era que eles seguissem o trajeto mais rápido. Mais rápido significa o menor. Então, quem fez essa comanda com o dedo e seguiu certinho e foi fazendo ou com o lápis, então descobriu que o menor caminho que eles seguiram, embora possa não parecer, foi a letra B. Então, a professora vai fazer aqui com vocês, tá? Aqui estão os dois. Eles subiram a rua Jacarezinho, viraram à esquerda e caminharam 4 quadras. 1, 2, 3, 4. Vocês viram que ali são 2 pistas, né? Então, eles caminharam as 4 quadras e em seguida viraram à esquerda novamente. Viraram à esquerda. Andaram 2 quadras. 1, 2. Certo? Chegaram aqui na Vera Cruz. Viraram à direita e andaram mais 1 quadra. Ó, viraram à direita, andaram aqui e viraram mais 1 quadra à direita. E andaram mais 1 quadra. E chegaram ao mercado. Então,
vocês façam, né? A quem ficou na dúvida, leia bem essa comanda, faça com o lápis, faça as contas de quantas quadras eles tiveram que andar em cada questão ali. Todas as questões eles iriam chegar, mas vocês iam perceber que a volta é maior. Então, a matemática é isso, pessoal. Nós precisamos ler, precisamos entender, principalmente quando nós estamos fazendo a leitura de mapas, gráficos, tabelas. Então, nós precisamos ler e entender. Questão da localização. Primeiro passo, é preciso sempre saber qual é a minha direita, qual é a minha esquerda. Então, na sala de aula, a professora sempre dá aquele toquezinho, né? Para nós usarmos as mãos, né? Por exemplo, eu escrevo com a minha mão esquerda. Então, eu não tenho dificuldade para localizar o meu lado, a minha esquerda, porque eu sei que é a mão que eu escrevo. Quem tem dificuldade é só lembrar, eu escrevo com a mão direita. Então, ótimo. Então, eu já sei que a direita é a mão que eu escrevo. Então, a esquerda eu tenho que seguir com a outra mão que eu não escrevo. Então, vocês sempre procurem utilizar alguma forma de mentalizar qual é a esquerda e qual é a direita. Tem pessoas que vão pelo relógio. Eu uso o relógio na esquerda. Mas se a professora der essa dica do relógio, o que acontece? Tem pessoas que usam o relógio na mão direita. Ou tem pessoas que, assim como eu, não usam relógio. E daí? Ou tem a aliança, mas vocês são crianças, então não posso falar, quem é casado pega a aliança da mão esquerda, quem... Não, né? Então, nós temos que usar na nossa fase aqui as questões que estão de acordo com a nossa realidade. Então, a professora sempre procura que vocês lembrem, façam essa relação com a mão que vocês escrevem, que vai ficar bem mais fácil, ok? Então, eu espero que vocês tenham lido com muita atenção, tenham feito essa atividade agora na hora da correção, que também é a hora de aprender. Vão lá, leiam, vejam o que vocês acertaram, o que vocês não acertaram, leiam de novo, tá? E daí teremos mais atividades por aí. Lembrando que esta é a semana de entregar as apostilas, né, pessoal? Eu espero que todo mundo tenha feito aí todas as atividades com muita atenção, com muito capricho, porque o objetivo em cada atividade que vocês façam é que vocês aprendam. A professora não quer só ver, se a apostila está completa ou não. O objetivo é que vocês tenham refletido, que vocês tenham discutido, comentado, pesquisado, prestado atenção nas aulas e, acima de tudo, que vocês tenham aprendido, ok? Então, um abraço para vocês e vamos aí aguardar a próxima aula, tá? Beijos!